pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com dinâmica do movimento circular. Na dinâmica nós estudamos como as forças atuam em um objeto e agora a gente vai analisar como é que em uma trajetória circular ou quando há movimento circular, as forças atuam então num determinado objeto, num determinado corpo. Antes disso, antes de começar a falar propriamente dita da dinâmica, né, do movimento circular, nós vamos relembrar aí, né, algumas informações importantes do movimento circular e vamos estudar na aula de hoje como acontece a transmissão de movimento circular quando nós temos aí corpos acoplados ou corpos ligados por uma correia ou polias, né? Vamos analisar caso a caso e aí nós vamos aprofundar este assunto na dinâmica do movimento circular propriamente dito, ok? Sem esquecer que nós estamos começando hoje, né, a frente 2 do nosso livro 2A, é a frente B desse livro, e vamos retomar aí alguns conceitos que nós estudamos no livro 1. Vamos lá? Para estudarmos a dinâmica do movimento circular e como as forças atuam em um objeto quando este faz, né, uma trajetória circular, nós vamos retomar as principais relações aí de cinemática do movimento circular. Vamos começar com as principais fórmulas que nós já vimos, né, em relação aí às grandezas de análise de movimento, como o tempo, que no movimento circular a gente chama de período, que é o tempo de uma volta completa, né? Na nossa trajetória circular, a velocidade linear, que vai ser comparada aí com a velocidade angular, lembrando que a velocidade é a variação de espaço por tempo, né? Então, o espaço de uma circunferência lá é o comprimento da circunferência, que é 2πr, mas quando a gente traz isso para análise angular, né? Esse 2πr, ele vai ser um espaço angular dividido pelo raio para trazer essa grandeza do espaço angular. Então, fica aí para a gente a velocidade como 2π dividido pelo período da nossa velocidade angular. E dá para a gente relacionar, né, a velocidade angular com a velocidade linear, multiplicando a angular pelo raio, né, a gente obtém aí a linear multiplicando a angular pelo raio. Além disso, a gente pode calcular aí, né, a aceleração centrípeta, que é a aceleração que mantém o objeto em movimento circular, e a expressão para aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Quando nós pensamos aí, né, no movimento circular, mesmo ele sendo uniforme, nós não podemos deixar de lembrar, né, que o movimento circular sempre tem essa grandeza aí de aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável por manter o objeto em movimento circular. E aí a gente vai fazer as relações, né, que nós temos entre movimento circular e movimento retilíneo. Então, nós já conhecemos as expressões, né, sorvete, sorvetão, vovô atleta, do movimento retilíneo, e a gente vai trazer para as grandezas aí do movimento circular as expressões de movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Lembrando que o espaço no nosso movimento circular é conhecido como fase, a posição que ele está na circunferência, né? Então, a fase final, né, a posição final que ele está é igual à fase inicial mais a velocidade angular vezes o tempo para uma expressão de movimento circular uniforme. E pensando no movimento circular uniformemente variado, a gente não pode esquecer aí da velocidade que está, né, em relação aí à nossa aceleração, a presença dessa aceleração, né? Nós não podemos esquecer no movimento uniformemente variado há uma variação dessa velocidade ao longo da circunferência, então aparece, né, ainda um dado de aceleração no movimento circular, que não é a aceleração centrípeta, e sim uma aceleração resultante aí, né, entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta para que o movimento seja uniformemente variado, ok? Então, a partir dessas expressões que nós já havíamos trabalhado anteriormente, nós vamos analisar as transmissões de movimento circular e, posteriormente, a dinâmica do movimento circular. Aqui a gente tem uma tirinha bastante interessante do Calvin que vai mostrar justamente o que acontece quando a gente analisa partes diferentes dentro de um mesmo movimento circular. Então, se a gente pegar um disco, por exemplo, que é o caso
que o pai do Calvin vai explicar para ele. Nós temos diferentes pontos do disco onde a velocidade aí vai ser diferente, né? De rotação vai ser diferente, por conta do raio que nós temos ali sendo analisado. Então, quando ele falou assim, ó, o ponto da extremidade faz uma volta muito maior no mesmo intervalo de tempo, então ele está mais rápido, né? Do que o ponto mais interno dentro do disco, como os dois pontos que eu pegar dentro do mesmo disco têm a mesma quantidade de rotações por unidade de tempo, né? Tem a mesma frequência ali de rotação. A velocidade vai ser diferente por conta desse raio, né? Então, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade que ele tem que rotacionar para fazer percorrer esse espaço, né? Na mesma unidade de tempo que nós estamos analisando, e a gente vai ver como isso é possível, né? Analisando o mesmo movimento, o mesmo equipamento, o mesmo objeto, como em partes diferentes deste objeto, a velocidade aí, né, angular pode ser diferente, ou a velocidade linear pode ser diferente, por conta do raio, da circunferência ou das partes que nós estamos analisando do movimento. E olha como isso mexeu com o Calvin, né? Ele ficou lá pensando, não conseguia dormir pensando nessa loucura, né? Que é você pegar o mesmo objeto em partes diferentes deste objeto, a velocidade que ele está realizando ali de rotação ser diferente, né? Vamos analisar como isso é possível. A primeira coisa que a gente vai pensar um pouquinho aí é encontro de móveis, né, o encontro de objetos no movimento circular. A gente tem vários tipos de situações para analisar, então nós vamos uma por uma. Primeiro a gente vai analisar quando as fases iniciais forem diferentes, ou seja, quando o ponto de partida for diferente. Quando a gente pensa aí, né, eles partiram de lugares diferentes, quando é que eles se encontram dentro dessa trajetória circular? Quando eles estiverem a mesma posição. Lembra lá do encontro, né? A gente não consegue encontrar uma pessoa que esteja em um lugar diferente da gente. Mesma coisa que o encontro de dois objetos no movimento circular. Quando eles saem de pontos diferentes, o encontro deles acontece quando eles atingem a mesma posição. Então, a gente vai igualar aí as expressões, né, de espaço angular para eles, né, ou de fase, como a gente chama dentro do movimento circular. Então, a fase que estiver o objeto 1 tem que ser igual à fase que estiver o objeto 2, ou seja, a mesma posição dentro da circunferência, para que o nosso encontro aconteça. Como a gente tem lá, né, as expressões sorvete, sorvetão, dependendo da análise que nós fizermos do movimento circular, essa expressão de fase 1 e fase 2 assumem essas expressões, né, lá no movimento circular, e aí a gente iguala essas duas expressões. Nós vamos trabalhar um pouco dessas expressões aí mais à frente. E quando os objetos partirem, né, da mesma posição? A gente já tem o início do problema já com o encontro, né? Eles estão na mesma posição de partida, estão na mesma fase inicial, então eles já se encontraram. O que a gente vai precisar analisar nesses casos é quando eles vão se encontrar novamente. Quando o objeto mais rápido der uma volta a mais que o objeto mais devagar, provavelmente eles vão se encontrar. E aí a gente estabelece a seguinte relação para eles, né? A fase do que está mais rápido menos a fase do que está mais lento, né? Ou fase 1 menos fase 2, eu não sei quem está mais rápido. Então, faz essa subtração em módulo, né? Para a gente ter um valor aí sempre positivo. E lembrando que o valor angular de uma volta aí é 2π radianos, a gente vai fazer, então, essa subtração aí valendo o valor de uma volta, que a gente vai encontrar o período em que essas expressões, né, nos dão aí o tempo de encontro, né, o instante de encontro, do próximo encontro desses dois objetos. A gente vai fazer um exemplo para treinar um pouquinho isso aqui. E quando a gente tem aí, né, quando a gente pensa em casos onde eles vão se encontrar novamente, né, então, eles já se encontraram uma vez, qual que é a nova chance deles se encontrarem? A gente vai relacionar, né, pensando aí quem gosta de matemática, a gente vai relacionar aí o número de voltas completas que eles derem, né, utilizando o mesmo intervalo de tempo. Então, a variação de tempo que eles vão precisar realizar aí, né, para o novo encontro, depende do tempo de volta de cada um e do número de voltas de cada um. Nós vamos ter essa expressão aqui para trabalhar, né? Então, como a variação de tempo é a mesma, né, o mesmo intervalo de tempo que vai ser decorrido para que haja aí novos encontros, encontros sucessivos, nós vamos multiplicar o número de voltas pelo período de cada um desses objetos para analisar quanto eles
se encontrarão novamente. Então, para treinar um pouquinho, né, sobre essa questão de encontros de objetos dentro da circunferência, aí, né, nesse movimento circular, nós vamos fazer a questão resolvida lá da página 72. Ele fala assim, ó, dois móveis A e B executam movimentos circulares e uniformes sobre uma mesma circunferência com períodos de 2 segundos e 6 segundos, respectivamente. Sabendo-se que em t igual a zero ambos estão na mesma posição, então eles partiram aí da mesma fase inicial, né? A gente vai considerar esse espaço inicial aí zero. Ele fala assim, responda. A, em que instantes haverá novos encontros destes móveis? E B, em que instante eles irão se reencontrar na mesma posição inicial? Então, vamos pensar um pouquinho aí, nesse primeiro item, né? Que é o encontro, quais são os instantes dos novos encontros? Para pensar nisso, a gente vai usar então a expressão do encontro para quando eles saem da mesma posição. Então, vai ser a fase de um dos móveis, menos a fase do outro, igual a 2π. A gente usa essa expressão porque eles vão se reencontrar depois que o móvel mais rápido der uma volta a mais. Aí eles se encontram novamente. A gente vai achar os instantes em que isso acontece. A gente coloca em módulo porque a gente não sabe qual móvel está mais rápido inicialmente, né? Então, a gente coloca em módulo ali para não ter problema de você inverter, né? O que está mais rápido menos o que está mais lento. Não, a gente deixa em módulo essa subtração que a gente vai usar aí esse valor dessa diferença de velocidade, tá? Então, para isso, primeiro, a gente precisa escrever, então, a expressão de fase, né, ou a expressão de espaço no movimento circular para cada um desses objetos. Então, nós vamos aproveitar aí, né, lembrando que a expressão para fase, como o movimento é uniforme, a expressão para movimento uniforme do espaço é o sorvete. Então, a gente vai trazer as características aí dessa expressão, né, espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, para as grandezas de movimento circular. Então, vai ficar assim, ó, a fase final, que é a posição final do objeto, é igual à sua fase inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Ó, lembra lá do sorvetão? É uma fórmula, né, que expressa a mesma relação de espaço, velocidade e tempo para movimento uniforme, só que agora a gente está usando as grandezas do movimento circular, porque a gente está analisando esse movimento circular. Então, eu tenho que escrever a expressão de fase para cada um dos objetos para conseguir usar a expressão lá, né, para encontro quando eles saem da mesma posição. Então, primeiro, a gente precisa achar para cada um dos objetos a velocidade angular. Então, a velocidade angular, ó, é igual a 2π sobre o período. E ele deu o período de cada um dos objetos, ó. Para o A é 2 segundos e para o B é 6 segundos. Então, vou fazer aqui, ó, a expressão angular para o A, da velocidade angular para o A. Vai ser 2π dividido por 2, então vai dar π radianos por segundo. Essa é a velocidade angular do nosso objeto, do nosso móvel A. Para o B, a gente vai usar essa mesma expressão, só que o período de B é 6 segundos. Então, vai ficar 2π dividido por 6, que vai ficar π sobre 3 radianos por segundo. Tá aqui. E agora, a gente vai escrever, então, na frente as expressões, né, para cada um desses objetos. Então, para o objeto a fase final A vai ser igual à fase inicial, que como eles partiram da mesma posição, a gente vai considerar a fase nula, que é o ponto de origem, né, o ponto zero. Então, vai ser a velocidade angular, que é π vezes o tempo. Essa é a nossa expressão para a fase do objeto A. E para a fase do móvel B, fase final do B vai ser igual à fase inicial, que também é zero, partiu da origem, partiu do mesmo ponto, né? Vezes a velocidade, mais, né? Velocidade angular vezes o tempo, então vai ficar π sobre 3 vezes o tempo. E aí, ó, nós vamos igualar nós vamos usar essa expressão aqui para achar os instantes em que há o encontro. Então, vai ficar, né, a π sobre 3 vezes t menos π sobre 3t, isso aqui em módulo, é igual a 2π. E eu vou multiplicar esse 2π por k. Quem que é esse k? É uma constante
que vai mostrar aí o número inteiro de voltas, porque a gente sabe que a cada volta que um dos objetos está à frente, eles têm um encontro. Então, como ele quer os instantes de próximos encontros, a gente tem que ver aí em relação ao número de voltas que o objeto estiver na frente. Então, eu vou usar esse K para trazer este número de voltas aí, para a gente ter vários instantes, tá bom? Então, aí a gente vai realizar essa continha aí. Como o π ele repete nos 3 termos, a gente pode cortar. Aqui a gente vai fazer MMC, então vai ficar 3. Vai ficar 3t menos t é igual a 2k. Vou passar o 3 multiplicando, né? Então, vai ficar 2t é igual a 6k. Então, t aí, os instantes, vai ser igual a 3 vezes essa constante. Essa constante é o número inteiro de voltas a mais que o objeto mais rápido deu, para a gente ver, então, os instantes, ó. Então, se a gente fizer aqui, né, ele quer alguns instantes de encontro, então, vamos fazer o K aí, ó, depois da primeira volta que o objeto mais rápido deu a mais, 2 voltas que o objeto deu a mais e 3 voltas que o objeto mais rápido deu a mais. Poderia fazer vários casos aí, né? Então, quais são os instantes que eles vão se encontrar? Ó, se for a primeira volta que o objeto mais rápido deu a mais, 3 vezes 1 vai ser 3, então vai se encontrar em 3 segundos. Se for 2 voltas, 3 vezes 2 vai ser 6 segundos. E se for 3 voltas a mais, né, vai ser 9 segundos. Já tá bom aqui de instantes, né, mas você poderia fazer mais instantes aí, né, poderia 4 voltas na frente, né, daria 12 segundos. Então, aqui está respondido, né? Então, sempre que a gente precisar fazer aí, né, o nosso encontro, né, dos objetos, os instantes em que acontecerão os encontros, a gente vai analisar se eles partiram da mesma posição ou não, para utilizar aí a expressão referente a esse tipo de encontro. Se eles partiram da mesma posição, é sempre essa expressão que a gente utiliza. Se eles partiram de fases iniciais diferentes, a gente iguala as expressões de fase para cada um deles, então a gente faz igualzinho. Acha as expressões, né, que nós obtivemos aqui e depois iguala elas de acordo com o encontro que ele estiver apresentando. Na letra B, ele fala assim, ó, em que instante eles irão se encontrar na posição inicial, na mesma posição inicial? Como a gente tem aí, né, eu quero que eles se encontrem na mesma posição, eu vou então observar o número de voltas, né? Se o período do A é 2 segundos, cada uma volta, né, que a gente der ali do B, ó, que é 6 segundos, o A já deu 3 voltas na frente. Então, quando a gente observar aí, né, para eles se encontrarem na mesma posição inicial, a gente tem aí, então, que o número de voltas do A, vou fazer o B aqui no cantinho, ó. O número de voltas do A vai ser aí 3 voltas, enquanto o B dá uma volta só. Porque o A para dar uma volta completa é 2 segundos e o B para dar uma volta completa são 6 segundos. Então, a cada volta completa do B, o A já deu 3 voltas. E aí, ó, a gente vai fazer essa variação de tempo, né, que eles vão levar aí, né, a variação de tempo, que é o que ele quer para se encontrar na mesma posição, né, na posição inicial de novo. Vai ser o número de voltas de A vezes o período, né, ou o número de voltas de B vezes o período, que vai dar na mesma. Então, o número de voltas de A vezes o seu período, eu encontro essa variação de tempo em que eles se encontram novamente, ó, que é o período de A. Deixa eu só arrumar ali que é o período de A. Então, essa variação de tempo que eles vão se encontrar, ó, depois de quanto tempo que eles se encontram na mesma posição inicial. O número de voltas de A é 3, o período de A é 2, então vai ser aí uma variação de tempo em 6 segundos. Então, quando eles se encontrarem novamente no ponto inicial, o B deu sua primeira volta, enquanto o A deu 3 voltas, né, de acordo com o período de cada um deles. Ok?
vai ver a transmissão de movimento circular, né, ou transmissão de rotação, e a gente tem vários casos onde essa transmissão pode acontecer, ou seja, um objeto que está em movimento circular vai transmitir esse movimento para outro objeto que de alguma forma estiver acoplado a ele. Então, nós vamos ver o primeiro caso, que é quando duas polias ou duas engrenagens estiverem aí concêntricas, ou seja, tiver o mesmo eixo de rotação, tiver o mesmo centro de rotação. Se elas têm o mesmo eixo de rotação, a condição aí de transmissão de movimento é que a velocidade angular de ambas será igual. Como elas têm o mesmo eixo de rotação, conforme esse eixo rotaciona, as duas polias ou engrenagens rotacionam juntas. Então, como a gente sabe que a velocidade linear é a angular vezes o raio, a gente consegue estabelecer essa relação aqui, né, igualando as velocidades angulares, ó. Então, a velocidade linear para nossa polia 1 vai ser a angular 1 vezes o raio que ela tem. Então, a velocidade angular da 1 aí, ó, vai ser a sua velocidade dividida pelo seu raio. E como as velocidades angulares são iguais, a gente iguala essas duas expressões, a gente arrumando essas duas expressões, né, vai ficar assim, ó, velocidade 1 pelo raio 1 vai ser igual a velocidade 2 pelo raio 2. E aí a gente só passando o raio para cá e a velocidade para cá, ó, vai ficar com essa expressão aqui, ó, a velocidade linear da primeira dividido pela velocidade linear da segunda é igual ao raio da primeira pelo raio da segunda, e a gente utiliza essas expressões, né, na nossa análise de transmissão, de rotação de movimento aí, né, quando um objeto rotaciona e transmite esse movimento para outro. Então, sempre que tiver aí o mesmo eixo, né, elas estiverem concêntricas, o mesmo centro, a rotação acontece com a mesma velocidade angular, e aí a gente iguala as velocidades angulares de cada uma das nossas rodas ou polias aqui. Se nós tivermos duas polias, né, ou engrenagens ligadas por uma correia, agora a velocidade angular delas não é igual, né? A gente tem uma velocidade linear que é igual, porque elas estão aí com a mesma velocidade linear, mas a angular vai depender do raio dessas duas rodas aí ou polias que estão interligadas. Com uma velocidade linear que vai ser igual, ó, a gente vai escrever a expressão para velocidade linear, né? A velocidade linear é a angular vezes o raio, né, de cada uma dessas expressões, e vamos igualar, né? Então, igualando para as duas, ó, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. A angular 1 vezes o raio 1 é igual a angular 2 vezes o raio 2. Mas a gente sabe que a velocidade angular, ela é 2π sobre o período. E o período, ele é 1 sobre f. Então, se a gente pegar aí, né, 1 sobre o período, que é a frequência, 1 sobre f, que é o período, se a gente substituir ali 1 sobre o período pela frequência, a velocidade angular vai ficar assim, ó, 2π vezes a frequência. Então, a gente traz a frequência de movimento aí para essa análise, ó. Então, a gente vai igualar, vai substituir, na verdade, a velocidade angular por esse valor de 2πf, ó. Vai ficar assim, ó, a velocidade angular 1 vezes o raio 1 é igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. A gente obteve essa igualdade aqui, igualando as velocidades lineares dessas duas rodas aqui que estão ligadas, nessas duas polias que estão ligadas por uma corrente ou por uma correia. Então, agora aqui vai ficar assim, ó, 2π, a frequência da primeira. Estou só substituindo a velocidade angular pelo que ela representa aí, né, em relação à nossas grandezas do movimento circular, né, 2πf, a gente já viu ali na demonstração acima. Então, substituir aqui. 2π pode cortar, que repete dos dois lados, né? Então, a gente tem uma relação entre a frequência agora, ó. A frequência da roda 1 ou da polia 1 vezes o seu raio vai ser igual à frequência da polia 2 vezes o seu raio. E essa relação vai ser muito utilizada para a gente analisar sempre que a gente tiver a mesma velocidade linear entre os objetos aí, né, que estão em movimento circular, nessa transmissão de rotação. Quando a gente tem aí, né, duas engrenagens acopladas,
A gente também tem aí que essas duas engrenagens vão ter mesma velocidade linear, então a gente chega na mesma relação anterior, que é a frequência de rotação da primeira engrenagem, ser igual, vezes o seu raio, ser igual à frequência de rotação da segunda engrenagem vezes o seu raio, por conta aí da nossa velocidade linear ser a mesma. A angular, neste caso, depende aí do raio, né, das engrenagens, por isso que a gente não consegue igualar a velocidade angular, e sim a velocidade linear, porque elas propõem um movimento linear juntas. E quando a gente tem associações mistas, né? Ah, eu tenho uma engrenagem ligada a outra que está por uma corrente ligada a uma roda, uma polia, né? A gente vai resolver por etapas os problemas de associações mistas, resolvendo primeiro as partes em que a gente consegue igualar a velocidade linear, depois aquelas que a gente consegue igualar as velocidades angulares, ok? Aqui a gente vai ver um exemplo para treinar um pouquinho essa transmissão de movimento circular, né? Ele fala assim, duas polias ligadas por uma correia com raios de 20 centímetros e 50 centímetros cada. A polia de menor raio gira com uma frequência de 50 Hz. Então, aqui, né, essa de menor raio, vou chamar de raio 1, tem essa frequência aqui que eu vou chamar de frequência 1. Ele quer saber qual é a frequência de rotação dessa outra polia aqui que tem raio 2. Ele quer saber nossa frequência 2, né? Sabendo que elas estão ligadas por uma correia, ó, a gente vai aplicar então, né, que a velocidade linear delas é igual. E nós já vimos no desenvolvimento teórico que quando a gente iguala a velocidade linear, a gente chega nessa expressão, ó. A frequência 1 vezes o raio 1 vai ser igual à frequência 2 vezes o raio 2. E aí a gente vai substituir, ó. Eu não vou mudar de centímetros para metros, não vou fazer nenhuma alteração, porque como as duas medidas de raio estão em centímetros, a gente vai obter a resposta aqui da frequência em hertz, né? O centímetro acaba cortando. Então, vai ser 50 vezes 20 é igual à frequência 2 vezes 50. Então, ó, cortando 50 de um lado com 50 do outro, a frequência 2 vai ser de 20 Hz. E aí a gente descobre por transmissão de movimento circular qual é a frequência de um objeto que está ligado por uma correia, né, uma polia que está ligada por uma correia, com outra que nós conhecemos todos os valores. Pessoal, na aula de hoje nós retomamos aí movimento circular, as grandezas de movimento circular, e aproveitamos para ver também transmissão de movimento circular. Tudo isso dentro de um grande assunto que é a dinâmica do movimento circular, que nós vamos explorar nas nossas próximas aulas. Os conteúdos desta aula estão lá nas páginas 71 a 74, e eu vou deixar os exercícios de 1 a 6 das páginas 81 e 82 como tarefa. Façam com bastante carinho, atenção e a gente corrige na nossa próxima aula. Bons estudos, até a próxima. E aqui só uma brincadeirinha, né? Como a gente sempre compara as equações de movimento linear, de cinemática linear aí com as equações de movimento circular, tem só essa brincadeirinha, esse meme para vocês se divertirem e comparar um pouquinho essas fórmulas aí, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência. Um beijo, tô morrendo de saudades e a gente se encontra muito em breve. Até!